O nosso Deus, Ele quer que assumamos compromisso com Ele. E o estudo de número 672 aqui do canal Jabó, que vamos orar, ele tem o objetivo de falar sobre a aliança com Deus. Você é muito bem-vindo aqui no nosso canal Jabó, que vamos orar. Não se esqueça, caso você ainda não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva. Faça seus comentários, é importante para que o YouTube divulgue o canal, dá o seu like e compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. E quando nós temos compromisso com o nosso Deus, nós não temos dúvida que o nosso Deus é Deus fiel, é Deus de fidelidade. Vamos ao nosso tema, aliança de Deus com o homem. O nosso texto base está em Levítico capítulo 26, verso 42, que diz: então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão e da terra me lembrarei. Nós vemos nesse versículo Deus falando da aliança dele com os patriarcas, com Abraão, Isaque e Jacó e também da terra. A palavra aliança aparece muitas vezes na Bíblia Sagrada. Aparece cerca de 299 vezes, dependendo da versão da Bíblia. Aliança significa um pacto, um acordo, significa uma união, uma ligação pelo matrimônio, um compromisso assumido com o outro. E é bem nisso que nós vamos falar, esse compromisso que nós assumimos com Deus. E é um compromisso que Deus assumiu com o homem. Deus, ele fez aliança com Noé. Noé, um homem que vivia numa sociedade corrompida, pessoas violentas que não queriam Deus, mas Noé fazia a diferença naquela sociedade. Noé, ele andava com Deus. Gênesis capítulo 6, verso 8 e verso 9. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé, ele andava com Deus, era o segredo de Noé, ele andava com Deus. Tem uma versão do versículo 8 que eu gosto muito, que fala: contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Deus, antes dele fazer algo, ele falou com Noé, ele orientou Noé que aquela terra, que aquelas pessoas seriam destruídas, e Deus, ele direcionou Noé para construir a arca, e Noé, ele obedeceu ao Senhor em tudo. Após Noé sair da arca, depois de mais de 300 dias dentro da arca, com a família dele, ele fez ao Senhor um altar. Gênesis capítulo 9, verso 8 e verso 9. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos, os que estavam com ele: eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós. Olha que Deus está falando para Noé: eu vou estabelecer uma aliança eterna com vocês. Gênesis capítulo 9, verso 15. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. A aliança de Deus com Noé, com os descendentes de Noé, era uma aliança eterna. E a aliança com Noé é uma aliança com símbolo visível, aonde todos podem ver até os dias de hoje. Gênesis capítulo 9, verso 16. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne.
que está sobre a terra. Eu amo quando eu olho para o céu e eu vejo o arco, um arco lindo, cheio de cores, por isso que as pessoas chamam de arco-íris. E Deus, quando ele olha isso, ele se lembra da aliança que ele fez com Noé, da promessa que ele fez que não destruiria a terra com água. Gênesis capítulo 9, verso 11, estabeleço minha aliança convosco, tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio, não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. O nosso Deus, ele é fiel. Deus, ele olhou para Noé no meio daquela geração perversa e ele encontrou em Noé um homem reto, um homem justo, um homem com um coração sincero, um homem que obedeceu a Deus em tudo. Mas também Deus fez aliança com Abraão e ele fala para Abraão: Abraão, seja íntegro, seja Abraão irrepreensível na sua conduta, seja honesto, seja incorruptível. Gênesis capítulo 17, verso 1 e verso 2. Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, ou seja, o Deus Todo-Poderoso. E Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei grandemente a tua descendência. Louvado seja o Deus fiel, o Deus de fidelidade que nós servimos. Deus, ele fez promessa para Abraão, promessa de multiplicação, e multiplicarei grandemente, foi o que Deus falou para Abraão. Deus, ele fez uma aliança de fidelidade, e nós vemos que quando Abraão, ele precisou lutar, ele, aqueles que estavam com ele, que era da casa dele, precisou lutar contra vários reis que haviam tomado Sodoma e Gomorra, havia levado Ló cativo. Ele, quando voltou da vitória que Deus deu para ele, ele encontrou Melquisedeque, rei de Salém, rei da paz. E olha o que aconteceu, Gênesis capítulo 14, verso 18 e verso 19. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E eles tiveram aquele momento do pão e do vinho, que é momento de comunhão. É como se fosse hoje, olhando a ceia do Senhor, um momento de comunhão dele com Deus, um momento da comunhão nossa com o Senhor. E Abraão, ele é chamado de pai da fé. Vamos ver, por exemplo, Tiago falando, Tiago capítulo 2, verso 21. Ora, não foi Abraão nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? É interessante que quando Tiago fala justificado por obras, ele foi justificado pela fé. Ele foi justificado quando a fé dele produziu a obediência, e a fé de Abraão era uma fé verdadeira, uma fé sincera. Ele sabia o Deus que ele servia. Paulo fala em Romanos capítulo 4, verso 20 e verso 21, mesmo considerando tudo isso, não duvidou nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus, estando, olha a palavra que tremenda, absolutamente convicto de que ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Quantas pessoas que recebem promessas de Deus, mas quando se depara com a dificuldade, quando se depara com momentos
momentos adversos, eles deixam de crer em Deus. Eles não creem como Abraão. Abraão, quando Deus pediu para ele o filho dele, Isaque, ele ficou absolutamente convicto de que Deus, o Todo-Poderoso, era poderoso para realizar o que Deus havia prometido para ele. Abraão, ele creu na promessa de Deus, ele creu no poder de Deus, e olha ainda o que fala Hebreus no capítulo 11, verso 19, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Quando Deus pediu para Abraão sacrificar Isaque, ele sabia que aquele que havia feito a promessa para ele era suficientemente poderoso, ainda que ele sacrificasse a Isaque, ele, o Todo-Poderoso, poderia ressuscitá-lo dentre os mortos, porque aquele que fez a promessa, ele é fiel. E Abraão, ele andou em retidão, ele andou em obediência, e ele creu nas promessas que o Senhor havia feito. E Paulo, ele nos ensina que nós somos justificados pela fé. Mas se pararmos um pouco para pensarmos, a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, ela também reflete no nosso comportamento, nas nossas atitudes e nas nossas decisões. Romanos capítulo 5, verso 1, tendo sido, pois, justificados pela fé. Olha que tremendo! Nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados, nós somos olhados pelo Senhor como pessoas retas, como pessoas que foi comprada, lavada e remida pelo sangue do Filho unigênito de Deus. E a aliança de Deus com Abraão era também com os descendentes de Abraão. E nós vamos ver a aliança de Deus com Isaque, o filho de Abraão, porque Deus, ele reafirmou para Isaque a aliança que ele fez com Abraão. Certa vez estava tendo muita fome na terra de Gerar, e Isaque, assim como os outros, queria ir para o Egito, mas o Senhor falou com Isaque. Gênesis capítulo 26, verso 2, e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha, o que Deus falou para Isaque. Isaque, ele poderia ter falado, mas se eu ficar aqui, eu vou passar fome, eu vou morrer de fome, eu vou perecer. Mas Isaque, ele obedeceu, e Deus falou para Isaque da aliança que ele havia feito com Abraão. Gênesis capítulo 26, verso 3, peregrina nesta terra e serei contigo. Olha a bênção da aliança: e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Agora Isaque estava ouvindo do próprio Deus a aliança que Deus havia feito com Abraão, e Deus estava falando para ele, Deus estava falando das bênçãos da aliança. Gênesis capítulo 26, verso 4, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Louvado seja o Senhor. Quantas vezes nós vemos o lugar que nós estamos sendo abençoado, porque o Senhor tem promessa para nós. Nós que temos compromisso com o Senhor, nós temos a aliança através de Jesus Cristo, e nós vimos a bênção da multiplicação, a bênção da felicidade de ser abençoado, de ser bem-aventurado, que Deus estava falando para Isaque. E olha que tremendo, o próprio Deus
testemunhou de Abraão para Isaque. Gênesis capítulo 26, verso 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E agora nós veremos a aliança que Deus fez com Jacó, o filho de Isaque, o neto de Abraão. E Jacó, ele havia feito algo que não é louvável, não. Ele estava fugindo do irmão dele, Esaú, porque ele havia mentido para o pai dele, para Isaque. Ele tinha se passado por Esaú. Ele recebeu a bênção da primogenitura. Quando Esaú viu, Esaú queria matá-lo, mas sabe o que aconteceu? Quando Jacó fugiu para Harã, no caminho, ele estava muito cansado, ele adormeceu, ele colocou um travesseiro muito fofinho, era só uma pedra, a pedra é dura, e lá ele viu uma escada. Essa escada ligava da terra aos céus, ou dos céus à terra, e os anjos subiam e desciam, e ele ouviu a voz do Senhor. Gênesis capítulo 28, verso 13, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. Olha a bênção de Deus novamente sendo falada, desta vez para Jacó. Deus prometeu que daria aquele lugar, Canaã, para Abraão, para Isaque, e agora estava falando para Jacó, mas ele falou: e a tua descendência. Jacó, quando ele acordou, ele fez um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 28, verso 18 e verso 19. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Olha o que Jacó fez. Ele fez um altar, ele adorou o Senhor. Ele tinha tido um encontro com Deus Todo-Poderoso. E Jacó, naquele momento, ele fez um voto ao Senhor. Gênesis capítulo 28, verso 20 ao verso 22. Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha que interessante, Abraão, ele deu o dízimo a Melquisedeque, e agora Jacó está trazendo isso, que ele daria o dízimo. Ele fez um voto ao Senhor. Jacó foi para Harã. Lá em Harã, ele conheceu Raquel, ele trabalhou por Raquel e ele casou-se primeiro, sabe com quem? Com Leia. Sabe por quê? É a lei da semeadura. Ele usou de engano e ele foi enganado. Depois ele casou com Raquel. O sogro dele, Labão, enganou ele várias vezes, até que Jacó resolveu voltar, resolveu retornar lá para Canaã. E no caminho ele recebeu um novo nome. Vamos ver quando? Gênesis capítulo 32, verso 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste.
Naquele encontro, Jacó recebeu um novo nome. Jacó, que significava suplantador, enganador, passou a ser chamado de Israel, que significa príncipe. E naquele encontro de Jacó, ele teve o nome modificado. Jacó teve outro encontro com Deus. Gênesis capítulo 35, verso 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então aí Deus fala para Jacó para ele ir lá em Betel, aonde ele tinha dormido com aquele travesseiro muito macio, né, que era pedra, e lá ele fez um altar e Deus mandou ele voltar para lá. Naquele encontro, que foi um encontro tremendo, Deus fez algo diferente. Gênesis capítulo 35, verso 2. Olha o resultado do encontro dele com Deus. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. Olha que tremendo! Agora eles passariam a servir o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Havia uma aliança e aquela aliança gerou mudança, gerou transformação, sem ter no meio deles o que poderia desagradar a Deus. E Deus, ele abomina a idolatria. E na caminhada de Jacó até Betel, ele foi protegido pelo Deus Todo-Poderoso. Gênesis 35, verso 5. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Olha a bênção da aliança. Eles foram protegidos por Deus. Ninguém tentou fazer mal para eles, ou se tentou, Deus não deixou que nada acontecesse. Jacó obedeceu ao Senhor lá em Betel. Ele construiu o altar. Gênesis capítulo 35, verso 7. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. E Jacó, ele foi abençoado por Deus. Vamos ver Deus falando sobre as bênçãos, sobre a bênção da aliança. Gênesis 35, verso 9, o verso 11 e o verso 12. E apareceu Deus outra vez a Jacó vindo de Padã Arã e abençoou-o. Disse-lhe mais Deus: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te. Uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão de teus lombos, e darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque e a tua descendência. Depois de ti darei a terra. Que Deus tremendo, que Deus maravilhoso, um Deus que parte dele ir se encontrar com o homem, um Deus que vai assumir um compromisso com o homem, um Deus que fez aliança com o homem. E Jacó, ele teve o nome dele confirmado por Deus. Gênesis capítulo 35, verso 10. E disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel. Olha que tremendo, como é bom nós queremos ter compromisso com Deus, como é bom nós lembrarmos que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, e nós somos participantes desta aliança, porque o nosso Deus, ele é Deus de aliança. O nosso Deus, ele quer ser Deus pessoal com cada um de nós, é o Deus que quer ter intimidade conosco. Mas uma coisa é necessário: a obediência à voz do Todo-Poderoso. A obedecer o quê? As ordenanças de Deus, a palavra
palavra de Deus, porque Deus, ele é justo, ele é fiel e ele é misericordioso. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.